Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 141. Franco diz a Liliana que sua família deseja o seu retorno o quanto antes. Olhando para o tabuleiro de xadrez, Liliana diz que sua família está ali consigo. Flor entra na sala de Fernanda e diz à madre que tem alguém que não pode vê-la na Lactos. A madre não compreende. Nesse instante, Flor entra na sala com um carrinho e retira do pulso uma fita adesiva. A madre questiona o que está acontecendo. Flor diz que é melhor ela nem perguntar. A madre fica apavorada. Franco questiona Liliana se ela não quer ver nem Gonçalo e nem Fernanda. Liliana responde que seu pai está cuidando dela nessa casa. Franco fica surpreso com sua resposta. Liliana explica que o filho do vovô Jerônimo cuida dela como se fosse um pai. Franco a confronta se Artêmio fez com que ela acreditasse que ele fosse seu pai. Liliana diz que, assim como ela, Artêmio não tem família e por isso os dois irão para longe para cuidarem um do outro. Franco a observa atentamente. Fernanda diz a Aurora que se Bárbara está indo ao colégio às escondidas, isso não é coisa boa. A Aurora diz a Fernanda que Bárbara esteve no colégio no dia anterior e lhe propôs que fosse com ela, pois queria cuidar dela. Flor envolve a madre em muitos papéis, como se fosse um embrulho. Gardênia aparece e questiona o que é aquilo. Flor explica que é uma escultura que será levada para o quarto andar. Franco pergunta a Liliana se Artêmio disse que irá levá-la para longe. Sem jeito, Liliana diz que ele disse que irá levá-la para longe. Franco pergunta a Liliana se ela não confia mais nele. Liliana explica que esse é um segredo entre ela e Artêmio. Franco pergunta quando será essa viagem. Nesse instante, Ciro aconselha que Liliana diga a Eduardo que não tente deter o filho de Ana Gregória. Liliana diz que não pode lhe dizer, mas reitera que já está tudo pronto para irem. Fernanda diz que Bárbara nunca lhe disse que a visitava e a questiona para onde Bárbara quer levá-la. Aurora diz que não sabe exatamente, mas reitera que Bárbara disse que Santiago já sabe de tudo. Fernanda diz que Bárbara está mentindo, pois ontem mesmo ela conversou com Santiago. Aurora diz que Bárbara diz que ela mesma deveria dar a notícia. Fernanda questiona qual notícia. Aurora acaba revelando que está grávida de Santiago. Fernanda fica emocionada com o que houve. Artêmio diz a Bárbara que quando Gonçalo lhe entregar as escrituras de seus bens, ela deve transferir tudo para o seu nome imediatamente. Bárbara pergunta o que acontecerá com ela depois. Artêmio diz que ela será livre. Bárbara pergunta o que acontecerá com Liliana. Artêmio diz que fica comovido que Bárbara mostre interesse no futuro de Liliana. Bárbara diz que é só uma questão de negócio e ressalta que Franco cumpriu sua parte em troca de libertarem Liliana. Artêmio diz que assim será e reitera que irá libertá-la, mas não a entregará a Franco. Artêmio ressalta que entregará Liliana para Bárbara, para que faça dela o que quiser. Franco diz a Liliana que queria que ela não fosse nessa viagem, mas se essa é sua decisão, irá aceitá-la. Franco pede a Liliana que lhe dê uma lembrança. Ciro aconselha Liliana a dar e reitera que Franco está sozinho no mundo. Liliana questiona o que Franco quer. Franco explica a Liliana que quer o diário de Ana Gregória. Fernanda pergunta como a Aurora pode ter certeza que esse filho é de Santiago e não do homem que Bárbara viu no quarto com ela. A Aurora explica que Santiago foi o primeiro homem de sua vida e sabe que o bebê é dele. Fernanda pergunta por que a Aurora não disse a Santiago. A Aurora explica que não pôde, pois Santiago só se interessava em saber quem era o homem que estava com ela. Fernanda pede a Aurora que lhe conte exatamente o que aconteceu naquele dia. Fernanda pergunta quem é esse homem que lhe deu drogas para que ela dormisse e assim pudesse se aproveitar dela. Fernanda pergunta como esse homem entrou na fazenda. A Aurora revela que quem se aproveitou dela não foi nenhum estranho. Fernanda não compreende, então a Aurora lhe revela que quem se aproveitou dela foi Camilo. Fernanda fica chocada. Liliana entrega o diário de Ana Gregória a Franco e lhe pede para esconder ao sair. Franco explica que esse diário será fundamental para que Fernanda entenda muitas coisas. Franco reitera que a vida de Fernanda anda passando por uma grande turbulência e reitera que até agora ela viveu na mentira. Fernanda diz que não duvida do que a Aurora diz, mas é difícil entender que seu irmão tenha sido capaz de fazer uma coisa tão baixa. Fernanda diz que o que Camilo fez foi um dano irreparável, que não tem perdão. A Aurora diz que esse dano não atingiu somente a ela, mas também a Santiago. Fernanda questiona se Bárbara está ciente disso. A Aurora diz que sim. Nesse instante, Fernanda diz que Bárbara está manipulando toda essa informação e pede a Aurora que não a receba mais. A Aurora diz que não pode fazer isso, pois prometeu a Adriano que irá descobrir qual o interesse de Bárbara nela. Fernanda fica surpresa. Adriano leva Vladimir até uma clínica para que realize um exame de DNA. Fernanda pergunta o que Adriano tem a ver com tudo isso. A Aurora responde que Adriano a capturou a mando de Bárbara e depois a deixou em liberdade. Fernanda tenta convencer a Aurora a ir embora
para um local seguro com ela. Aurora se nega e diz que fez essa promessa a Adriano. Fernanda pergunta o que Adriano disse. Aurora diz que ele a ameaçou caso venha a falhar com sua promessa. Franco pede a Liliana que reconsidere sobre essa viagem. Liliana fica emocionada. Nesse instante, Franco diz que se ela tomar a decisão de ir com Artêmio, que não vai embora sem se despedir dele. Franco reitera que Liliana é a pessoa que ele conhece que mais sofreu. Entretanto, é a mais doce também. Nesse instante, os dois se abraçam. Bárbara pergunta o que Artêmio fará quando estiver com todos os bens dos Elizalde. Artêmio diz que fará questão de ler o diário para Gonçalo para que ele se certifique-se de que a mesma pessoa que eles renegaram é a mesma que irá destruí-lo. Nesse instante, Franco aparece. Artêmio o questiona como encontrou Liliana. Franco diz que a encontrou muito bem e calma. Prepotente, Artêmio diz que é ironia do destino que o maior inimigo dos Elizalde tenha conseguido a confiança de Liliana. Fernanda diz a Aurora que reconhece que ela é a única que pode descobrir o interesse de Bárbara nela. Aurora diz que foi exatamente isso que Adriano disse. Fernanda adverte que de forma alguma Aurora deve passar informações para Adriano. Arrasada, Érica diz que embora Fernanda tenha terminado com Adriano, ela não tinha direito de ficar com Franco. A madre recebe Fernanda em sua sala e diz que chegou à conclusão que ela é a pessoa que Aurora mais confia. Fernanda revela à madre que Aurora está sendo ameaçada. Vênus recebe os convites para o seu casamento com Camilo. Vênus diz que irá se passar por secretária da Lactus para conseguir o endereço de Natasha, amante de Camilo. Marina diz a Vênus que Steve já disse para ela dar um tempo nesse assunto. Fernanda diz à madre que acredita em absolutamente tudo que Aurora disse e ressalta que acredita que Camilo não tem agido sozinho. A madre questiona quem ela acredita que o ajudou. Fernanda diz que é sua madrasta, Bárbara Greco. A madre fica horrorizada. Franco revela a Bárbara que Artêmio pretende tirar Liliana do país. Bárbara pergunta como ele pode dar ouvidos às palavras de uma louca. Franco diz que não sabe o que Liliana tem, mas ela não é louca. Liliana diz a Artêmio que não contou a ninguém sobre a viagem dos dois. Do contrário, ela não veria as pirâmides do Egito. Artêmio a parabeniza pela discrição. Bárbara questiona Franco que se Liliana quer ir, por que contou isso a ele. Franco diz que Liliana confia nele e de alguma forma quis se despedir. Bárbara o questiona por que Liliana confia tanto nele. Franco diz que não sabe, mas ressalta que talvez ele se pareça com alguém. Frente a frente com Franco, Bárbara cogita a possibilidade que seja uma fantasia da mente doente de Liliana. Franco diz que se Liliana desaparecer, tudo o que combinaram ficará sem efeito e ele não irá poupar recursos para fazer com que os Elizalde recupere tudo o que perderam, assim como eles devem saber de todos os crimes que Bárbara cometeu. Bárbara o observa atentamente. Steve pergunta a Vênus quando tudo isso terminar o que ela pensa em fazer. Vênus revela que irá embora. Steve diz que no dia seguinte voltará para seu país. Franco se encontra com Fernanda na recepção e ela pede a ele que a acompanhe até sua sala. Gardênia diz que é um absurdo que Fernanda e Franco fiquem sozinhos naquela sala. Flor diz que nem tudo é romance e os dois têm negócios. Gardênia questiona a Flor se Fernanda ainda não reconheceu Franco pelo gosto de seus beijos. Nesse instante, Flor lhe dá uma bofetada. Gardênia diz a Flor que se ainda não contou sobre o segredo de Franco é porque é muito gente boa, mas já está se arrependendo de guardar esse segredo. Em sua sala, Fernanda diz a Franco que o que acabou de descobrir supera tudo o que haviam sabido sobre Bárbara. Fernanda conta que o homem que violentou Aurora é seu irmão Camilo. Franco fica surpreso. Fernanda o abraça e pede a ele que nunca a traia. Érica diz que não vai chorar e vai lutar pelo amor de Franco. Érica reitera que Franco é um cavalheiro e vai honrar com sua palavra. Érica diz que se Fernanda quiser brigar, terá briga. Fernanda diz que se nesse momento não tivesse um amigo que lhe desse apoio, ela não saberia como agir. Franco diz que é leal a Fernanda. Nesse instante, o telefone de Franco toca. Fernando o aconselha a atender, pois é Érica. Franco não atende e diz que o momento é de buscarem uma solução. Fernanda diz que Bárbara é cruel e não quer destruí-los apenas financeiramente, mas sim deixá-los em pedaços. Franco diz que até descobrirem um real interesse de Adriano e Bárbara em Aurora, antes que Franco termine a frase, Fernanda diz que já ficou tudo claro e eles queriam tirar Aurora de foco para que o crime de Camilo ficasse impune. Franco diz a Fernanda que Artêmio pretende tirar Liliana do país, mas reitera que já ameaçou Bárbara e caso isso aconteça, ele irá relatar todos os seus crimes. Fernanda fica chocada e diz que é como se
uma maldição tivesse caído sobre eles. Nesse instante, Franco retira o diário de Ana Gregória do paletó e entrega a Fernanda, que fica surpresa. Crente de que Adriano realmente está disposto a ajudá-lo, Vladimir diz que ele está sendo um excelente amigo e o convida para ser padrinho de batismo de seu filho. Adriano fica lisonjeado com o convite e, em pensamento, lamenta o quanto Vladimir seja ingênuo.